Glória a Deus, mais uma vez juntos, graça e paz, muitíssimo boa noite, em nome de Jesus. E eu quero convidar você, a partir de agora, a entrar em contagem regressiva comigo. Para quê? Para a retomada dos nossos cultos presenciais, já no próximo domingo, dia 26 de julho, à noite, com um grande culto de abertura ou de reabertura com batismos. Temos conversado com membros da igreja, líderes, pastores da localidade, autoridades sanitárias, e vamos fazer tudo dentro das conformidades, conforme exigido pelas autoridades. Porém, irmãos, quero deixar claro, as pessoas na zona de risco não devem vir. Teremos limitadas apenas a nossa localização espacial em 200 lugares. 200 lugares apenas. E com todos os cuidados, máscaras, deverão entrar de máscaras, teremos o nosso álcool em gel ali à porta, nosso medidor de temperatura também, corporal, para que, caso haja alguém febril, volte imediatamente para casa. Se você não está bem, você não deve vir, mas de modo geral, entendemos. Fazemos agora 4 meses de igreja fechada, e isso não tem nenhuma previsão de quando vai se normalizar. Estamos reféns de uma situação que já fugiu ao controle, de modo que no próximo domingo, como várias igrejas têm feito, e nós somos praticamente uma das últimas a reabrir as portas, estaremos voltando à noite, no culto das 7, e venha participar conosco, mas em contagem limitada. Batismo, sim, desafio, batismo. Já, pastor, você é louco? Água do batistério vai contaminar todo mundo? Não, meu amigo. Estamos seguindo também palavras de orientadores na área de saúde e estaremos glorificando a água. Olhe, eu falei glorificando com C de cachorro, não glorificando com G de gato. A água não vai ser benta, não vai ser sagrada, não. Vamos colocar cloro, que é um dos agentes que matam o vírus da Covid-19. Tá? Não vai ter dificuldade, problema algum nesse sentido. Todos os batizandos estão sendo orientados devidamente. Repito, vai ser uma grande festa, porém ainda em lugares limitados, apenas com 200 lugares disponíveis. E, repito, nunca é demais falar, pessoas na zona de risco não devem estar. Não teremos culto infantil também, ainda não temos culto infantil presencial, isso não há previsão. Só quando as escolas voltarem, seguindo também outras orientações, é que nós vamos voltar aos cultos infantis, ok? Vamos para a palavra então. Ora, a esse respeito, o que eu estou lhe dizendo é sujeito a mudanças, claro. Nada é definitivo, nada tem sido definitivo. Pode ser que a coisa complique ainda mais na cidade e a gente seja impedido de fazer isso, mas estamos na dispensação da graça, tá? Vamos falar com Deus então e pedir pela palavra que vai ser proclamada a partir de agora. Ó Deus, aqui estamos dependendo totalmente do Senhor, e a minha oração é que o Senhor esteja derramando do teu bálsamo de graça, do alento do teu Espírito, sobre cada vida que está ao alcance agora dessa mensagem, sobre a minha vida, Senhor, que sou o porta-voz da tua mensagem, que o Senhor me use pela tua misericórdia. Eu sei que eu não sou digno de pregar a tua palavra. Fala aos corações, como somente o Senhor pode falar, em nome de Jesus, amém. Quem você tem sido durante essa pandemia? Quem você tem sido durante essa pandemia? Parte 7. E pela 7ª semana consecutiva nós vamos ler o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, do 1 ao 12. O Sermão do Monte, mais especificamente, a parte intitulada As Bem-aventuranças, Mateus 5, do 1 ao 12, diz assim o texto sagrado: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos.
Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém, amém. Pode soltar a imagem aí, Gerli. Eu fazia esses dias com a minha esposa a rótula de carro, a rótula do posto Caraípe, na nossa cidade, quando vi algo que me deixou estarrecido. Está aqui, ó. Está aqui. Nós votamos no Bolsonaro, foi para comprar fuzil mesmo. O que mais me chama a atenção negativamente não é o conteúdo do outdoor, o que nele está escrito, pois isso já é uma bandeira do bolsonarismo radical desde antes das eleições. Porém, o que me incomodou realmente foi quem colocou isso lá. Segundo fontes seguras, foram cristãos evangélicos que patrocinaram esse e mais uma série de outros outdoors. E ao olhar especificamente para essa mensagem, eu me pus a pensar: Senhor, esses que se dizem teu povo não entenderam ainda o cerne, a essência da tua mensagem. Não compreenderam ainda o para que foram chamados, pois em Cristo o povo de Deus foi chamado para ser pacificador e não promotor do ódio, de uma mensagem de ira, de rancor, de raiva, de ressentimento. É preciso repensar a fé nesses dias atuais. Estamos já na 7ª semana de estudo das bem-aventuranças. E a cada semana aprendemos das qualidades, das marcas indispensáveis de caráter que Jesus espera encontrar em seus seguidores. Temos visto aqui que cada um dos quesitos apregoados por Cristo acerca de como devemos ser e como devemos nos portar na sociedade são, na verdade, comportamentos totalmente detestados e repudiados pelo mundo natural. Espera-se de um filho de Deus uma espécie de atitude que bata de frente com o que é considerado normal, comum, odierno para a sociedade, pois o cristão, para ser chamado de cristão, precisa ser diferente de tudo o mais que prevalece em nível social, negativamente falando. Quer ver só? Vamos para Hebreus capítulo 6, versículo 9. Olha que palavra: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação. Essa palavra é para você e para mim. De nós esperam-se coisas melhores e maiores, coisas dignas de quem se diz salvo por Jesus, de alguém que reflete Cristo em sua caminhada cotidiana. Meu irmão, minha irmã, você é dos que andam na contramão e não a favor do vento. É preciso compreender essa realidade espiritual. Assim, chegamos então à nossa 7ª bem-aventurança, que nesses tempos de ódio coletivo, promovido gratuitamente, inclusive por muitos que se dizem cristãos, essa bem-aventurança nesse tempo é por demais necessária para o povo de Deus. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 9, que diz: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Pois serão chamados filhos de Deus. Sem dúvida,
Essa declaração foi causa de imenso choque para os judeus incrédulos da época de Jesus. Eles tinham a ideia de que o vindouro reino do Messias seria um reino militarista, nacionalista, materialista, um reino de força, de guerra contra o jugo do Império Romano que dominava a Palestina na época. E o que é que eles veem em Jesus? Uma imagem totalmente desfigurada, contraditória em relação às suas expectativas originais. Isaías descreve de modo muito preciso como seria o Messias na verdade, mas eles não entenderam, porque estavam cegos espiritualmente. Vamos ver isso? Isaías, capítulo 53, do 1 ao 3. Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Totalmente diferente essa imagem apresentada por Isaías acerca do Messias, em relação ao Messias que era esperado pela Palestina do século I. Totalmente fora daquilo que era o seu grande anseio. A coisa era tão séria que o próprio João Batista, primo de Jesus, precursor de Jesus, que preparou o caminho para a chegada do Senhor, João Batista foi tomado em determinado momento por um sentimento de dúvida, achando que Jesus estava muito devagar para aquilo que se esperava dele, tendo falta de convicção sobre a messianidade de Jesus. Está lá, vamos ver? Mateus capítulo 11, 2 e 3, olha o que diz. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar algum outro? Jesus então quebra as expectativas vigentes, ao se mostrar como o Rei da Paz, cujos súditos deveriam seguir o mesmo caminho, sendo nomeados como pacificadores, aqueles que promovem a paz. Inquestionavelmente, o mundo atual carece de pacificadores. Pensemos em alguns pontos. Por que é tão difícil manter a paz neste mundo? Por que falham todas as conferências internacionais sobre paz? Por que a ONU, Organização das Nações Unidas, parece ser cada vez mais ineficaz? Por que a polícia, instrumento para se manter a ordem e a paz no Estado, acaba sendo muitas vezes a promotora da desordem e da violência? Por que é que a política nacional brasileira está tão rachada, tão odienta, como se cada brasileiro hoje vivesse um conflito do tipo nós contra eles? Isso tudo acontece porque os verdadeiros pacificadores são apenas aqueles que podem ser chamados de filhos de Deus. O mundo, com todos os seus líderes competentes, bem instruídos, armados, poderosos, não pode falar em paz, pois só os que tiveram um contato vivo, experimental com o príncipe da paz, Cristo, é que podem tratar com propriedade, com autoridade deste assunto, a paz. Fico pensando no conflito milenar entre Israel e a Palestina. Quantos homens super benquistos, famosos, bem reputados, autoridades de renome mundial,
já não tentaram promover a paz entre esses dois lados? George W. Bush, Bill Clinton e até, escute, até Lula já tentou também buscar um caminho de conciliação entre esses inimigos milenares. Mas no que deu? Em nada, pois nós sabemos por dados concretos que os conflitos são cada vez mais sanguinários naquela região. A violência, o ódio, o ressentimento mútuo é cada vez mais galopante no Oriente Médio. Vamos então falar acerca do que seja um pacificador. Quem é o pacificador? Primeiramente, quanto ao caráter, ao espírito, o pacificador, ele é alguém sereno, calmo, tranquilo, não envolvido em contendas, não briguento, não dado a desentendimentos. O seu semblante por si só já promove a paz. Em segundo lugar, quanto à prática, esse indivíduo sereno luta desesperadamente a todo custo para estabelecer de forma ativa a concórdia, a harmonia entre todos os homens. Ele, sempre que vê algum conflito, não permanece em cima do muro, na sua, mas antes ele se envolve para tentar apaziguar a questão. Para esse indivíduo, promotor da paz, não existe aquela frase: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não, ele continuamente mete o bedelho onde não foi chamado, porque ele não pode conviver placidamente, calmamente, com ódio ao seu redor. Esses dias eu estava indo para o centro da cidade, às 7 da manhã, quando passando ali na altura do G. Barbosa, o supermercado, vi à minha esquerda, do outro lado da pista, 2 meninos se engalfinhando, brigando severamente. Uma cena detestável de se ver. A princípio pensei, não, isso não é comigo, mas não consegui. Parei o carro muito mal parado, muito mal estacionado, atravessei a pista e quando eu fui ver, já estava no meio dos dois, tirando um para cada lado. Nem lembrei de coronavírus, nem lembrei. Porque um cristão chamado pelo Senhor para promover a paz não pode ver o ódio, a briga, a contenda prevalecer ao seu redor, seja ela em que instância for, com quem quer que seja. Agora, veja bem, o pacificador é alguém que não pode, em hipótese alguma, pensar em si mesmo, viver na defensiva, pois haverá momentos em que os conflitos voltar-se-ão contra ele, pois o mundo detesta a paz e aqueles que a promovem, e é muito fácil o pacificador tornar-se revoltado diante das perseguições ou injustiças sofridas, porque queria fazer o bem, mas recebeu o mal. Então é preciso vigiar quanto a isto. Atente para essa frase de Nietzsche, o filósofo do século XIX. Atente para ela. Aquele que luta com monstros deve acautelar-se para não tornar-se também um monstro. Quando se olha há muito tempo para um abismo, o abismo olha para você. Que declaração, hein? O grande Martin Luther King Jr. recorria continuamente a essa frase de Nietzsche, para não ser afetado emocionalmente em todo o trabalho de luta pelos direitos civis dos negros, a partir das mensagens de ódio que ele recebia, das ameaças de morte que lhe eram continuamente enviadas. É muito tentador, depois de algum tempo de militância contra alguma forma de injustiça, você querer lutar com as armas do seu inimigo, esquecendo-se do seu chamado para a paz. Como fomos provados esta semana. Vocês sabem da minha posição partidário-política, vocês sabem que sou apartidário,
Vocês sabem que não estou aqui para promover a causa de nenhum candidato A, B ou C. Independentemente da bandeira, nós falaremos contra qualquer tipo de maldade, injustiça ou opressão defendida por alguma parte. E esta semana estávamos numa atitude de benfeitoria social, procurando abençoar com medicamentos boa parte da população carente de nossa cidade, a partir do patrocínio de alguns médicos amigos que pediram à igreja como uma base para a distribuição desses medicamentos de forma voluntariosa apenas, sem nenhum tipo de promoção política, porque não permitimos isso aqui. E qual não foi a minha ira, ao perceber uma atitude da parte do Estado, que deveria promover o bem-estar, a igualdade no acesso à saúde. Qual não foi a minha ira e a minha revolta ao perceber a procura impiedosa dessas autoridades em querer interromper o trabalho, embargar essa obra abençoadora, confiscar os remédios até? Só Deus, irmãos, só Deus para acalmar nosso coração e não permitir que sejamos tomados por nenhum sentimento contrário, só o Senhor. Observe então essa realidade. Solte aí, por favor, Gerli. Observe essa realidade. O pacificador, pode voltar, é antes um pouquinho. Não? Está aí? Tá. O pacificador é o homem, a mulher, que se dispõe a deixar-se humilhar e que está pronto para fazer toda e qualquer coisa, a fim de que a glória de Deus seja promovida. Ele deseja isso com tal intensidade, que se coloca à disposição para sofrer, caso seja necessário. Está até mesmo disposto a tornar-se alvo de injustiças e ofensas, a fim de que a paz seja estabelecida entre os homens e a glória de Deus prevaleça. É isso aí. Você conhece a história de Telêmaco? Você já ouviu falar de Telêmaco? Preste bem atenção no que é a figura de um pacificador. Só a imagem dele aí. Telêmaco foi um monge do século IV depois de Cristo. Certo dia ele sentiu que Deus estava lhe chamando para Roma. E sem saber o porquê, ele foi até Roma. Quando chegou lá, a cidade estava lotada, uma balbúrdia, uma confusão e um clima de animação fora do comum no ar. Ele perguntou o que estava acontecendo e todos disseram a ele que era dia de combate no Coliseu, combate sangrento, luta até a morte entre os gladiadores romanos, e a cidade estava na expectativa desse combate sanguinário. Telêmaco pensou consigo mesmo: 4 séculos depois de Cristo, e homens continuam se matando em busca de entretenimento, isso não está certo. Ele correu para o Coliseu e chegou a tempo de ouvir os gladiadores gritando: toda a honra e glória a César, nós morreremos por causa de César. Novamente Telêmaco pensou: isso não está certo, e ele se jogou na arena de combate e correu em direção aos gladiadores e se colocou entre eles e gritou: parem em nome de Jesus. A multidão ensandecida, enlouquecida, achou que se tratava de parte do espetáculo, de mais uma atração, até que perceberam aos poucos que não, Telêmaco era o intruso que queria atrapalhar a sua diversão. Começaram a gritar furiosamente: matem-no, matem-no, matem-no. E um dos gladiadores, com a empunhadura da espada, bateu na boca do estômago de Telêmaco. Telêmaco caiu, mas se levantou ainda com dores e disse: parem em nome de Jesus. Até que o outro veio e desferiu-lhe um golpe mortal, enterrando a sua espada na barriga de Telêmaco. Ensanguentado, Telêmaco caiu, ainda levantou a cabeça e deu seu último brado: parem em nome de Jesus. E em seguida Telêmaco expirou, morreu. Conta a história que fez-se um silêncio sepulcral naquele lugar. Saiu
O primeiro integrante do público, em silêncio, em seguida mais um, outro, um a um, todos foram se retirando, até que nenhum dos 80 mil presentes nas arquibancadas do Coliseu permaneceu naquele lugar. E segundo é dito, a partir da morte daquele homem de Deus, um simples monge que deu a sua vida em prol da pacificação, nunca mais houve um combate de morte nas arenas do Coliseu romano. Às vezes Deus faz isso conosco. Ele pede que demos, que possamos entregar a nossa própria vida para que a paz seja promovida, pois em algumas circunstâncias, ser semelhante a Cristo é até mesmo experimentar a morte como ele a experimentou em prol dos outros. Vamos então caminhar para o final dessa palavra. Vamos ser mais práticos a partir de agora. Como você pode ser um pacificador? Eu tenho 3 respostas para você, bem diretas, bem objetivas. A primeira, vamos lá? Não falando o que não deve. Não falando o que não deve. Tiago 1,19 diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Que desafio para todos nós, hein? Com tristeza e vergonha, lembro-me que ao longo dos meus quase 25 anos de ministério, eu tive 3 momentos marcantes, negativamente, em que eu não segui esse ideal cristão, ao tentar promover a resolução de uma situação conflituosa. Houve 3 momentos no meu ministério pastoral em que eu me perdi nas palavras, e fui muito duro, agressivo com aqueles que estavam à minha frente. Quando me lembro do que eu disse, do que eu falei e de como me portei, eu sinto uma tristeza angustiante, porque sei que naquele momento eu não agi como um pacificador na causa de Jesus. Cuidado com a precipitação nas palavras. Você é um pacificador, não um atiçador de discórdias. Lembre-se disso sempre. Segunda verdade, como você pode ser um pacificador? Encarando toda a situação à luz do Evangelho. Encarando toda a situação à luz do Evangelho. Precisamos pensar, o que a causa do Senhor sofrerá se eu me envolver nesta questão e quiser estabelecer a minha justiça humana? Precisamos, às vezes, perder individualmente, pessoalmente, para que a causa maior, a causa do reino de Deus, ganhe. Olhe para essa palavra, segundo aos Coríntios 5,15, que palavra! E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Filho, filha, você não vive mais para si mesmo, toda a sua vida agora é devotada ao reino de Deus. Dessa forma, tudo que você fizer tem que ser para a glória de Deus. Cada palavra, cada gesto, cada pensamento, cada atitude, tudo é para glorificar a Jesus. 1 Coríntios 10:31 diz o quê? Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Que declaração, hein? E por último, como você pode ser um pacificador? Tomando iniciativa em relação à paz. Tomando iniciativa em relação à paz. Mateus 5, 23, 24. Mateus 5, 23, 24. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão.
depois volte e apresente sua oferta. É interessante que Jesus não fala, se você se lembrar de que você tem algo contra o seu irmão, é o contrário. Se você se lembrar de que o seu irmão tem algo contra você. Por que é importante frisar isso? É importante frisar isso porque, às vezes, quem está certo, com razão, numa questão conflituosa, é quem acaba criando os maiores obstáculos para a restauração da paz. Porque, ao se sentir injustiçada, a pessoa ferida e magoada mantém-se numa espécie de trincheira em relação ao outro, impossibilitando dessa forma a reconciliação. Pensemos então em nosso Deus, para terminarmos esse assunto. Em Jesus, Deus se humilhou a fim de estabelecer a paz. Eis porque os pacificadores são chamados filhos de Deus. É a promessa. Bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Porque o que eles fazem é repetir o que Deus já fez. Como um filho repete e imita a conduta do seu pai, um filho de Deus busca a paz, como o Senhor Supremo a busca também. Deus tomou a iniciativa de procurar a paz com os homens. Deus não esperou de nossa parte um gesto de bondade voluntária para reatar, para religar o relacionamento conosco, não. Ele veio ao nosso encontro. Atente para isso. Solte aí, Geri, por favor, para finalizar. Se Deus tivesse insistido sobre seus direitos e sobre sua dignidade ferida, então cada um de nós, bem como o resto da humanidade, estaria destinado ao inferno e à perdição absoluta. É verdade. Foi apenas porque Deus é o Deus da paz que Ele enviou o seu Filho, chamado também de Príncipe da Paz, e assim providenciou para nós o caminho da salvação. Desta forma, ser um pacificador é ser como o próprio Deus, é ser como o próprio Jesus, o Filho de Deus. Com quem você tem se parecido? A quem você tem se assemelhado? Lembre-se dessa verdade. O nosso alvo maior, nosso objetivo primário é sermos simplesmente como Jesus. Qualquer mensagem divisionista, odienta, ressentida, rancorosa, raivosa, que promova a guerra, não é uma mensagem digna de ser portada, levada adiante por um filho legítimo do Senhor. Haja como filho de Deus, fale como filho de Deus, viva como filho de Deus, promovendo a paz. Vamos orar para terminarmos esse nosso encontro? Senhor, antes de qualquer coisa, derrama sobre nós a tua paz, porque não podemos dar aquilo que não possuímos, e nós já possuímos esta paz, porque ao termos o teu Filho em nosso coração, essa paz toma conta da nossa alma e dirige as nossas atitudes e decisões. Então te peço, Deus, que cada filho teu, cada filha tua, seja um promotor desta paz, desta harmonia, desta concórdia entre todos os homens, onde quer que se encontrem, para que as pessoas vejam Jesus a partir de nós. Ajuda-nos, Senhor, a não nos envolvermos em conflitos como temos visto hoje, tão comumente espalhados na sociedade. Dá-nos calma, serenidade e uma palavra que combata a agressividade. E que verdadeiramente, ao olharem para a tua igreja, as pessoas vejam
a tua causa, a causa do Evangelho sendo defendida por homens e mulheres promotores, promotoras da paz. E que a graça redentora de Cristo Jesus, o Filho, o amor eterno de Deus, nosso Pai, e as divinas consolações do Espírito Santo, nosso ajudador, repousem sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, e em particular sobre todos estes que estão agora nos ouvindo e nos assistindo, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Semana de vitória para você. Domingo que vem, se Deus nos permitir, nós estaremos juntos aqui, já fisicamente, apenas com 200 cadeiras, tá? 200 cadeiras apenas. Não queremos lotação e nem quebrar as regras básicas impostas pelas autoridades de saúde. Um beijo no seu coração, fique com Jesus.